Boa tarde. Em nome do grupo de pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos da FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado faz 60 anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outras. Para isso, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de ouvir a palestra A Doutrina de Segurança Nacional e a Construção do Inimigo Interno no Brasil, proferida pelo professor e pesquisador Argus Romero Abreu de Moraes. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Argus, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Argus. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui. Agradeço ao Victor, e ao Luiz Montes, ambos pelo convite e pela visualização desse evento, dessa programação, que eu penso pouco me chegou, mesmo dentro da academia, programações específicas relacionadas aos 60 anos do golpe de 64. Então, a relevância e a qualidade da programação se marcam só pelo fato de já existir e pelo fato de haver professores e pesquisadores tão qualificados, aos quais eu assisti alguns. Agradecer ao Vitor, sem o C, que está aí na projeção, Vitor, se puder projetar, e também por ter ministrado a última palestra, da qual eu vou me utilizar para fazer a fala de hoje. Eu vou meio que pensei em seguir a partir das questões que o Vitor colocou, e também agradecer ao público presente, ou agora, ou futuramente, aqui dentro dessa sala, ou na projeção externa. Eu estou vendo a tela normal, Vitor, muito obrigado. Então, eu fiz uma fala, uma apresentação para tentar cumprir de 30 a 40 minutos, e não ser extenuante, sobretudo aproveitando a qualidade da exposição do Vitor. Então, isso ele me deu as bases e a erudição, o alargamento do problema, e do qual eu quero priorizar o aspecto do argumento do inimigo, a questão do inimigo interno, que é algo que me parece bastante recorrente ao longo da história. A palestra está intitulada Doutrina de Segurança Nacional e a Construção do Inimigo Interno no Brasil. Meu nome é Argus e estou aqui na FAALCO FMS e tenho financiamento da Agência de Fomento à Pesquisa aqui do Mato Grosso do Sul, a Fundect. Vitor, pode, por favor. Eu acho que o fato de estarmos aqui, de alguma forma, converge para o momento em que vivemos. Então, essas nossas falas, elas são muito atuais, infelizmente. Elas começam a partir de um problema inquietante do presente. Então, falar da doutrina de segurança nacional, da construção do inimigo interno no Brasil, para além do seu aspecto historiográfico, ou seja, de voltar e compreender mais ou menos como se organiza o país, a sua formação nacional, a organização das suas instituições, é algo extremamente atual. Muito da relevância dessa programação, dos palestrantes, das suas falas, vem de questões atuais, mais do que uma questão de olhar para o passado. É olhar para o presente que nós estamos fazendo aqui. Esta é uma imagem que começou a circular em 11 de novembro de 2022 nas redes sociais, numa plataforma específica. E eu não sei quem tirou essa foto, não posso dar os créditos dessa foto,
Mas, para mim, se eu pudesse escolher uma fotografia para ir para os livros didáticos, né, tentando condensar um pouco da nossa experiência presente, eu escolheria esta. Eu não sei se o fotógrafo tem um posicionamento específico em relação ao que ele fotografou. Se ele estava participando das manifestações após as eleições presidenciais de 2022, em frente aos quartéis, ao redor do Brasil, ao longo do Brasil. Eu não sei de que modo ele estava presente, com qual função, e aí se passa no Rio de Janeiro, onde a gente pode ver uma senhora ajoelhada, né, é uma relação ritualística muito forte, ajoelhada com as suas mãos em prece, com as cores da bandeira nacional, as cores nacionais brasileiras, e acima, né, nós temos ali dois cabos ou soldados que estão meio que de uma forma metonímica, representando a instituição e as Forças Armadas, ou seja, há uma súplica nessa imagem de uma senhora com as suas, que sintetiza tanto o ideal nacional pelas cores, quanto uma ritualização da prece, de uma reza, de uma oração, em relação a esses militares, e nesse contexto, para que não se acate, né, para que não sejam acatados os resultados, ou especificamente o resultado das eleições presidenciais de 2022. Então, havia uma tentativa de voltar a esses militares como uma salvação nacional, como o último instrumento possível de livrar o Brasil de um suposto comunismo, né, que teria sido vitorioso, né, saído vitorioso nas eleições de 2022. Então, essa imagem, ela sintetiza um processo histórico imenso. A pergunta que eu faço aí ao lado é: qual a historicidade? Qual a historicidade torna essa imagem possível? Ou seja, quando eu me pergunto por historicidade, eu estou dizendo que isso não é obrigatório, não é automático que isso seja possível, não é automático que essa relação entre religião, nação, povo, ou idealização de povo, idealização de nação, e forças armadas se deem nessa medida. Então, há uma história específica que torna possível o lugar dos militares ou das forças armadas como esse lugar sagrado também de manutenção da ordem nacional e manutenção desse lugar de garantia, em última instância, de uma certa hegemonia ideológica no Brasil. Então, pode passar, Vitor, por favor. Aqui eu retomo um livro chamado Autoimperialismo, um livro que, na perspectiva historiográfica, um livro do Benjamin Moser, 3 ensaios sobre o Brasil. Na perspectiva historiográfica, ele apresenta um conjunto de limites, né? Não acho que seja um livro historiográfico em si, é um livro de ensaios, tem um conjunto de limites, mas em algum momento, quando ele formula o problema do autoimperialismo, ele formula essa questão que, para mim, é a que vai seguir a fala. Ao longo desses próximos 30 minutos, no máximo 40 minutos, assim espero, eu gostaria de tentar entender essa imagem, como ela se tornou possível e como essa formulação, ou seja, dentro do recorte da minha fala, eu gostaria de entender essa formulação de uma perspectiva específica das Forças Armadas para controle interno e não externo. O inimigo sempre tendencialmente interno no Brasil. Lá na página 107, já ao final do livro, na parte final do livro, ele faz uma fala, uma escrita, uma formulação nesse sentido. A ameaça no Brasil era sempre interna. E ver isso era maravilhar com a frequência com que o discurso de guerra, e nós estamos falando das instituições de guerra, fora dirigido não contra o estrangeiro, mas contra o próprio país. É curioso que os gregos tinham 2 palavras para a guerra. Polemos, de onde a gente tem a palavra polêmica, por exemplo, que era o combate externo, e stasis, que seria uma espécie de guerra civil. Ou seja, a gente tem esse radical em homoestasis, enfim. De alguma forma, os gregos percebiam que a boa guerra, digamos assim, se se pode dizer isso, mas na perspectiva grega clássica, essa guerra era orientada para fora. Quando era orientada para dentro, sempre seria a má guerra, o conflito que colocaria em xeque a própria união daquele grupo, né, daquela sociedade, que seria estasis. O curioso no Brasil é que esse discurso de guerra, ele tende,
mais a estasis do que ao pólemos, né? Se a gente retomar essa nomenclatura grega clássica, né? Aqui eu estou falando da época do Ésquilo, né? Sófocles, Eurípides e assim por diante. Era ouvir a palavra invasão repetida uma e outras vezes, as cidades brasileiras estavam sendo constantemente invadidas por forças da ordem. É uma cultura de chamar essas forças da ordem. A invasão incessante explicava por que os brasileiros morriam numa quantidade que, na maioria dos países, só seria atingida pelo rastro de uma terrível epidemia ou por uma guerra feroz contra o adversário estrangeiro. O Brasil, ou seja, tem essas mortes em níveis de epidemia e que teria em guerras externas dentro do cenário interno. O Brasil continuamente invade a si mesmo. E aqui ainda é uma problemática do presente, né? Como nós vemos a lógica da guerra na segurança pública, a lógica da guerra às drogas, a lógica da guerra, em alguns momentos a gente vê a pobreza, a lógica da guerra aos indígenas, a gente vai vendo a guerra a um conjunto de setores internos ao país, tendencialmente os marginalizados. Então, Vitor, pode passar, por favor. Se a gente voltar, o que eu quero fazer para a historicidade daquela foto, daquela fotografia de 2022, e para esse questionamento do auto-imperialismo, que é o que eu quero tentar focar, um pouco como o Brasil volta-se sempre contra si mesmo em relação ao seu próprio público nacional na construção de inimigo interno. Tradicionalmente se fala que a função dos militares ela se sedimenta no modo como a gente conhece hoje a partir da República Brasileira, a partir de 1889 e a partir de 1891. Mas, na verdade, os militares, ou seja, a função das Forças Armadas já está presente desde o período Império. O próprio Duque de Caxias, que é o patrono do Exército, né, é uma figura militar que vai ter sua grande relevância militar ao longo da formação do Império, né? Então, as revoltas provinciais ali no período da década de 1830, depois da década de 1860 com a Guerra do Paraguai, é ali que surge essa figura proeminente expressando o crescimento da instituição no contexto nacional e da organização da ordem e da unidade nacional, já é no Império. Então, já em 1824, aqui eu estou retomando o Rodrigo Lentes, que é o livro que eu coloquei ao lado, na Constituição de 1824, o Brasil era independente apenas há 2 anos, já havia o emprego da Força Armada no plano interno, que corresponde ao regime de dominação política e, portanto, do binômio conflito-cooperação, ou seja, já como um arregimentador, um ajustador daquilo que pode ser como conflito possível e como é cooperação possível, já como um fundamento de organização da ordem das fronteiras, né? Então, um aspecto que eu gostaria de retomar aqui, para não me deter tanto, é o do colono soldado. Ou seja, em zonas, aqui na experiência russa, né, inspirada na experiência russa, mas no século XIX, nenhuma relação com o século XX e Revolução Russa, a experiência russa de colonização do seu grande espaço vazio, digamos assim. Então, esse colono soldado ia para regiões mais esvaziadas do território, muitas vezes em zonas de fronteira, para tentar garantir a lei e a ordem. E ali em vermelho, lá embaixo, tem algo que eu gostaria de reter para nosso raciocínio. Muito além de resolver apenas o problema de fronteira, do inimigo externo, se tratava do enfrentamento dos resistentes à dominação. Povos indígenas, quilombolas, pobres livres, taxados como vadios, todos considerados entraves ao processo civilizatório. Há um conceito de guerra que é interessante, né, para além dessa guerra e da manutenção da ordem interna, que é herdado do próprio período colonial brasileiro, que é de guerra justa, ou seja, orientado sobretudo contra indígenas que se opunham ao processo civilizatório. Então, algumas camadas e percepções de guerra vão se juntando para que a gente chegue até 2022. Pode passar, Vitor, por favor. A partir de 1891, com a primeira Constituição republicana, né, o regime cai em 1889, nós podemos dizer que já é um golpe, né, um primeiro golpe de Estado encampado com a grande presença dos militares. Ali, em 1891, está sendo formatado um molde
da organização da instituição e da sua função social, que perpassa até 88, que é a Constituição ainda vigente, né, a Constituição Federal de 88, que é o caráter permanente nacional da Força Armada. Eu vou ler só as partes em vermelho, porque senão tomaria muito tempo com uma aula de história. Mas, a partir dali, se começa a visualizar as Forças Armadas como a única instituição permanente e nacional, a partir do momento que, passando, inclusive, a representar, idealmente, a própria nação, e como se fosse a guardiã dos valores nacionais e dos valores permanentes, né? Então, esse lugar das Forças Armadas na organização, a partir do período republicano, da organização da estrutura política e econômica nacional, vai acabar dando um lugar superior, ou seja, como se esse militar ou as Forças Armadas tivessem um lugar superior ao ocupado por qualquer outro sujeito ou instituição nacional. Em alguma medida, como a gente vai ver, a separação do conceito de lei e de ordem, de modo que o conceito de ordem ele vai legitimar as várias incursões das Forças Armadas ao longo do século XX, em certa medida, o seu retorno no século XXI, porque a lei passa a ser algo menor em relação a uma concepção muito difusa, muito frouxa de ordem. A garantia da lei e da ordem, ou seja, para além da garantia constitucional, do regime constitucional daquele Estado, há uma concepção de ordem que pode ser alocada em qualquer perspectiva de conflito interno. Então, ela, em alguns momentos, ela passa a ser vista, inclusive, como acima da própria nacionalidade, e o conceito de nação e povo são os conceitos modernos que fundamentam a nossa ideia de Estado. Então, é muita centralidade que está sendo dada a partir de 1891 às Forças Armadas como representante da nação, dos valores nacionais, a tal ponto de representar algo até acima dos regimes jurídicos, né, do Estado, tal como montado em uma época. E atravessa todas as nossas constituições. Vitor, por gentileza. Ali no final do século XIX, eu coloquei essa passagem para que a gente possa entender como o positivismo ali no final do século XIX está migrando do cidadão, do soldado colono para o cidadão soldado, ou seja, com a questão militar, os militares se recusam a recuperar, a ir buscar escravos, escravizados, fugidos. Então, se recusam, de alguma forma, já as suas obrigações naquele sistema que estava decaindo, o final do Segundo Império. E ali surge algo muito vinculado à ideia do Rui Barbosa, né, que é quem formula, no sentido positivista, a ideia do cidadão soldado, que passa a poder contestar o poder estabelecido e reivindicar essa legitimada, digamos, reivindicar essa posição legítima de quem, de alguma forma, tem que intervir nos caminhos do país políticos, escolhendo quais são os melhores caminhos. Em relação ao civil, começa uma dicotomia que perpassa até os dias atuais, de que os militares passam a se colocar como, ainda mais do que os civis, aqueles que têm o dever de defender a pátria, a lei e a ordem. Quem quiser avançar nesse debate pode ver um pouco do livro do Celso Castro, que se chama O Espírito Militar, que, assim como o Rodrigo Lentz, ele vai analisar a Escola Superior de Guerra, e o Celso Castro vai avaliar a formação das academias militares, no âmbito da antropologia, é o caso do Celso Castro. Mas o ponto aqui é que está surgindo uma ideia positivista de cidadão-soldado, que na década de 20 vai ancorar a ideia dos tenentistas, aqueles que deveriam, de alguma forma, solucionar problemas nacionais, decidir pelos problemas nacionais, enfim, tomar a esfera pública. Pode passar, Vitor, por gentileza. Aqui, só basicamente dizendo que não é automático que o poder político tenha que ter uma ancoragem militar tão forte. Se a gente for pegar a Declaração dos Direitos da Inglaterra, de 1688-89, quando o parlamento inglês cerceia o poder monárquico, ela vai dizer, por exemplo, que o rei não poderia manter um exército permanente sem autorização parlamentar. Daí que cada ano o parlamento passou a dizer quantos homens em armas o rei iria dispor. Ou seja, parece automático que as Forças Armadas tenham esse tamanho de centralidade e que tenham um tamanho de incursão no próprio poder executivo.
Mas não, se a gente for pegar um país de tradição parlamentarista e de uma das democracias mais antigas do mundo, o direito a manter um exército permanente, já ali no século XVII, não era algo automático, algo que vai se tornar um pouco no Brasil, pelo modo como está sendo formulado a partir de 1891, a instituição nacional e permanente, que seria a única instituição profissional que representa toda a nação, o que nenhuma outra organização nacional pode ter pode alçar-se, né? É uma entidade superior aos legítimos representantes do povo na democracia e, quiçá, algo superior ao próprio povo, a ponto de poder, por exemplo, dar golpes de Estado na medida em que o próprio povo começa a ter incursões e inclusões na democracia no século XX, como é o caso de golpe de 64. Pode passar, Vitor, por favor. Então, a partir de 1891, pela primeira vez na história constitucional, surge o termo segurança nacional, ainda que sem uma definição que deveria regular, por exemplo, a instituição militar e os direitos políticos. A Força Armada passou a ser responsável pela manutenção da ordem no plano interno. Lembra daquela separação entre pólemos para fora e estasis interno? Então, as Forças Armadas teriam não só agora o direito de manutenção da ordem no plano das invasões externas, mas no plano cada vez mais da ordem interna. E a separação entre os conceitos de lei e ordem é fundamental para que haja uma espécie de descontrole do que significa ordem. Então, a ordem não se molda pela lei, ela pode estar aquém ou além dela. E as instituições, de acordo com a leitura até do Carl Schmitt, as Forças Armadas passam a atribuir-se, né, ao longo do século XX, o direito de interpretar a sua própria obediência. Então, elas não teriam a obediência automática, elas poderiam interpretar em que medida aquela autoridade à qual ela se subordina, de fato, tem legitimidade e que, de fato, ela poderia interpretar como algo, como uma autoridade legítima, digamos assim. Então, ela tem o poder de interpretar a sua própria função de obediência. Isso é uma exclusividade que vai crescer ao longo do século XX. Vitor, pode passar, por favor. Então, a finalidade das Forças Armadas, ela se baseia em, basicamente, 3 conceitos sociológicos, aqui sempre baseado no Rodrigo Lentz, que está disponibilizado para leitura. A função, que é um conceito sistêmico, então ela faz parte de um organismo maior. O papel das expectativas sociais, né, no sentido de o que ela deve fazer, como é o caso daquela fotografia, havia uma expectativa de que as Forças Armadas interviessem por mais um golpe, que pudessem colocar em xeque a legitimidade das eleições, a legitimidade popular do pleito eleitoral. E, por fim, tem uma categoria que interessa muito, que é essa missão que carrega um sentido teológico, de obediência a algo superior, nos exatos termos recebidos. Vitor, por favor, pode passar. A partir da Primeira Guerra Mundial, aqui eu vou dar uma acelerada para manter o nosso tempo. A partir da Primeira Guerra Mundial, para além desse soldado colono, para além desse soldado cidadão, começa a vir uma ideia, né? Ou seja, para além da ordem interna que está sendo formulada com a República, a manutenção da ordem interna e da segurança nacional, o conceito de guerra total, ali já a partir de 1914 em diante, começa a revigorar conceitos amplos das diversas nacionalidades sobre o que seria uma guerra. Guerra total significa, em síntese, que todas as instituições, ou toda a nação, todo o corpo social está envolvido em uma ação de guerra, esse é um aspecto, e que, em vista disso, você já não consegue separar tão claramente alvos militares e alvos civis. A gente consegue ver nas guerras em andamento no mundo hoje como esse conceito de guerra total permanece. Alvos civis e alvos militares passam a ser alvos legítimos em caso de guerra ou de ameaças de invasão, enfim, em motivos de defesa nacional. E aí começa a haver também uma guerra pelas mentes, que passa a ser tratada pelos conceitos, né, de educação moral e cívica. Hoje em dia a gente vê um crescimento muito grande, exponencial, do poder das escolas cívico-militares. Ou seja, está começando a ser gestada uma guerra não apenas contra o corpo físico, mas também contra o espírito, contra o aspecto moral, cívico, mental. Algo que só vai crescer ao longo do século XX. Vitor, por favor.
Ali na década de 30, quando já tem o governo Vargas, nós teríamos basicamente, para que a gente possa entender o funcionamento dos militares, a sua divisão ideológica e a tentativa contínua ao longo do século XX de garantir uma coesão. Alguns desses grupos, como é o caso do primeiro bloco, vai ser expurgado ao longo das décadas de 30 em diante, dentro das fileiras militares. Então, ali, no começo dos anos 30, já com Getúlio Vargas, né, na presidência, que seria um outro golpe, digamos assim, e que teve também apoio de setores militares, você tinha um bloco comunista, que eu acho que eu não vou me deter tanto, pelo fato de ser um pouco evidente, até o mais claro, né? Então, havia o Luiz Carlos Prestes, e havia a tentativa de formar um exército de natureza popular, mas há 4 ou 3, essas 3 do meio são interessantes para que a gente possa entender a atuação dos militares do período de 30 e, sobretudo, do Estado Novo em diante. A partir de 37 em diante, com o Estado Novo varguista, que é uma primeira ditadura de segurança nacional, nos termos doentes, haveria pelo menos essas 3 do meio que seriam uma diferença, uma heterogeneidade dos militares, no modo como eles veem o mundo. Teria os liberais conservadores neutralistas, ou seja, com uma tendência não intervencionista, então defendem a obediência às autoridades constituídas e a legalidade. Teria os antiliberais conservadores, né, que tem um intervencionismo no estilo do integralismo, muito moldado pelo modelo paramilitar do fascismo europeu, e tem uma corrente liberal conservadora intervencionista, ou seja, que pretende intervir, mas pensando já em bases mais liberais. Então, tem um Estado forte, que deve ser legitimado eleitoralmente pelas elites nacionais para pacificar a relação entre capital e trabalho pela justiça social, o desenvolvimento dependente do capitalismo e a coesão das instituições de violência e reformas políticas. Em última instância, o que a gente vai ver ao longo do século XX são os 3 e 4 disputando, em alguma medida, o espaço dentro das Forças Armadas, quando elas assumem a preponderância política do Estado. Então, a síntese que se pode tirar a partir da década de 30, e Góes Monteiro é o principal ideólogo disso aí, é que o Exército é um instrumento essencialmente político e a consciência política deve ser criada no sentido de fazer a política olha a preposição, a política do Exército e não no Exército. Esses aspectos políticos têm que ser dados com a coesão, uma homogeneidade da instituição que pensa o nacional, a ordem, a segurança e o desenvolvimento, mas que expurgue internamente qualquer tipo de animosidade ou conflito que possa colocar em xeque a hierarquia e a disciplina. Vitor, por favor. Então, o que nos interessa dentro das categorias para entender os militares, em última instância, né, e aqui eu estou falando para o grande público, mais do que para os especialistas, é entender o que o José Murilo de Carvalho, por exemplo, ou o Olivos Ferreira, consideram como 2 grandes tendências ao longo do século XX nas Forças Armadas. De um lado, os neutralistas, que seriam militares profissionais e não interventores, de um outro, os tenentistas, que vão gerar, por exemplo, a ideia de um partido fardado, um partido militar, como alguns autores retomam hoje para tentar entender como aquele oficialato, que da década de 60 chegou ao generalato, pôde atuar na década de 70, pôde atuar em um certo alinhamento ao bolsonarismo, né? Então, você tem os neutralistas, que seriam não interventores, e os tenentistas, que seriam esses que têm um viés intervencionista, tentando sempre direcionar ideológica e estrategicamente a intervenção dos militares. Então, essas 2 linhas de frente, ou seja, entre não atuar e obedecer à autoridade constituída, tendo na presidência da República o chefe supremo das Forças Armadas, ou ter interpretações mais difusas do que seria a ordem, de qual caminho o Brasil deveria seguir. Pode passar, Vitor, por favor. Aqui, muito rapidamente, em 37, nós temos um alto golpe, para além da chegada para além de 1891, para além da chegada do Vargas em 1930, há um golpe dentro do próprio Estado varguista, que é o Estado Novo, e eu coloco sempre as datas marcadas em vermelho, porque a ideia da minha fala é entender como há várias camadas de historicidade se somando para que a gente chegue a 2024 ou 2022. Então,
Em 1937, neste slide, já está dialogando com 1889, 1910, que é o caso do Hermes da Fonseca, mas não vem ao caso, mas do modo como esses planos conspiracionistas ou as mentiras, elas continuamente tentam legitimar essas incursões. No caso de 87, havia o plano Cohen, de que teria uma suposta ditadura judaico-comunista que tomaria parte do Brasil, tomaria o poder no Brasil, legitimando uma incursão civil-militar já para a formação do Estado Novo. Vitor, por favor. Aqui, rapidinho, alguns exemplos. À esquerda de vocês têm o discurso de João Goulart no comício da Central do Brasil. A esse respeito, eu sugiro fortemente que vocês possam ver o documentário do Silvio Tendler sobre o João Goulart, né? E aí vocês vão dar vida e imagens a isso. Aqui eu separei, basicamente, alguns parágrafos do seu discurso, que é muito amplo, em 13 de março de 64. Ali embaixo, uma coisa que eu quero mostrar aqui, antes de entrar, eu estou fazendo um contraste entre o discurso do Castelo Branco, em 15 de abril de 64, já depois do golpe de 31 de março e 1º de abril, e o contexto de um mês antes, que é quando João Goulart faz um discurso que é considerado como, digamos, o discurso ameaçador contra a ordem nacional, que seria o seu discurso final, digamos assim. João Goulart, é importante lembrar, era um trabalhista, tinha sido ministro do Trabalho do Vargas e responsável pelo único aumento na história de 100% do salário mínimo, e herdava um pouco desse ideal trabalhista. Portanto, João Goulart não era comunista, não era associado a qualquer tipo de intervenção, seja chinesa, né, seja soviética, no Brasil. Mas, como o próprio José Murilo Carvalho mostra em algumas obras, ele está alinhado a um crescimento da participação popular dentro da política, e toda vez que esse crescimento da participação popular ocorreu ao longo do século XX, houve motivos para rupturas democráticas. Ali embaixo, é engraçado como ele trata um conceito de democracia, e o Castelo Branco e os militares também vão brigar por esse conceito de democracia. Na verdade, a ditadura está dizendo que está mantendo a democracia e não rompendo com ela. O autoritário, na visão da ditadura, seria o João Goulart. E para o João Goulart, o autoritário seria aqueles que não quereriam o povo dentro da política. Então, desgraçada democracia, ali embaixo, o parágrafo 8, se tiver que ser defendida por esses democratas. Democracia para eles, trabalhadores, não é o regime da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma democracia de um povo emudecido, de um povo abafado em seus anseios, de um povo abafado em suas reivindicações. A democracia, trabalhadores brasileiros. E aqui ele está pegando uma categoria trabalhista, e não uma categoria de classe, no sentido marxista. A democracia de um patrício que eles desejam impingir-nos é a democracia do antipovo, a democracia da antirreforma. E aqui ele está remetendo às reformas de base, urbana, agrária, tributária, a democracia do antissindicato, ou seja, aquela que melhor atenda aos interesses ou de grupos, atenda aos seus interesses ou dos grupos que eles representam. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, é a democracia da intolerância, é a democracia do ódio. Eu concluo com democracia da intolerância e democracia do ódio para novamente dialogar com a nossa fotografia inicial sobre a historicidade de 2022 em relação ao pedido para as Forças Armadas, uma vez mais, darem um golpe de Estado. E ao lado, o Castelo Branco, um presidente de tendência liberal, mas não no sentido da intervenção militar, ele vai falar de restaurar a democracia, novamente o conceito de liberdade vai surgir como se fosse uma defesa da liberdade, e o conceito central para a autodefinição dos militares naquele período em relação ao que estavam fazendo. É a verdadeira revolução. Quem estaria fazendo a revolução seriam os militares, e não aqueles que pregariam a disputa de classes. Vitor, por favor. Esse comício do João Goulart, aqui a Folha de São Paulo, no dia 14 de março, um dia depois, vai basicamente fazer um chamado às Forças Armadas para mostrar à mídia. Resta saber se as Forças Armadas, peça fundamental para qualquer mudança desse tipo, preferirão ficar com o senhor João Goulart traindo a Constituição e a pátria, ou seja,
ela aqui já está explícita. Se as Forças Armadas ficarem com o João Goulart, estão traindo a Constituição e a pátria. Ou permanecer fiéis àquilo que devem defender, a Constituição, a pátria e as instituições. Ao lado, o único mecanismo de mídia que estava ao lado do João Goulart, ou que era contra o golpe diretamente, que é a Última Hora, fala da oposição em desespero após esse comício. Derrubar Jango antes da reforma. Pode passar, Vitor, por favor. Aqui o Globo, que tem o vínculo mais direto com o processo de legitimação da ditadura militar, fala que João Goulart fugiu, né? O presidente da Câmara diz que o presidente brasileiro, João Goulart, não estava no Brasil, portanto, a cadeira estava vaga, e ele vai assumir essa posição até que seja passado o AI-2, o ato institucional, enfim, e que o Castelo Branco possa assumir. E aqui ao lado, ressurge a democracia. Olha o conceito de democracia tal como está sendo colocado aqui pelo Roberto Marinho. Vai falar de democracia, lei e ordem, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas. O governo é responsável do João Goulart. Lá embaixo fala em má-fé, demagogia e insensatez em relação ao trabalhismo. Então, fala-se da comunização, os bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Então, o conceito de inimigo sendo formulado, ações subversivas e assim por diante. Tudo isso está disponível na internet. Vitor, por favor. Um instrumento que é fundamental para que haja a incorporação do conceito de guerra, para além do conceito de segurança nacional, que já tem ali com a República, o de guerra total, com a Primeira Guerra, surgem os inimigos, os grandes inimigos vermelhos, com a Segunda Guerra Mundial e a Revolução, com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 17. É incorporado aqui o conceito de guerra psicológica. Então, se baseia muito no modelo francês de uma guerra interna. Então, havia guerra anticolonial, ou seja, quando os conflitos se davam na colônia, mas há uma guerra insurrecional, há uma guerra interna revolucionária que vem muito do modo francês de administrar a violência, que vai influenciar, para além dos Estados Unidos, vai influenciar a ideia de defesa de segurança nacional no Brasil, que é o conflito interno, como está marcado ali embaixo do parágrafo 3º, é o conflito interno, geralmente inspirado em uma ideologia auxiliar exterior, que visa a conquista subversiva do poder pelo controle progressivo da nação. Um decreto de 1967. Vitor, por gentileza. Então, se vocês olharem só as datas e o que está em vermelho, o que eu quero mostrar são essas camadas que vão se somando. Então, nós temos a ideia de segurança nacional com a República, 1891, a partir de 1935, com uma intentona comunista, já no contexto Vargas, a ordem política e social começa a ser formatada como um modelo de segurança nacional. Em 53, pouco antes do suicídio de Vargas, de 54, já se começa a falar, ou seja, a segurança nacional vai se acumulando em conceitos, crimes contra o Estado. E em 67, como a gente acabou de ver, tem uma teoria da guerra revolucionária, da DSN, da Democracia de Segurança Nacional, e se começa a falar de guerra revolucionária subversiva, guerra psicológica, ameaças ou pressões antagônicas, campos político-econômico, psicossocial e militar, inimigos neutros e amigos, enfim, e objetivos nacionais. Quem se impuser contra os objetivos nacionais será considerado inimigo. Pedro, por favor. Isso, um pouco depois, vai ter como seu cume o ato institucional número 5, que é em 68, que tem como a suspensão do habeas corpus, que é um direito daqueles que pudessem ser prisioneiros. Então, é quando há um endurecimento no governo Costa e Silva daquilo que havia com Castelo Branco em 64. Então, os militares assumem uma linha duríssima na gestão da política, da sociedade e jurídica. Por favor, Vitor. Então, uma coisa que interessa para a gente aqui, na minha perspectiva, para chegar até aquela fotografia, eu estou tentando avançar, é ver como esses instrumentos de violência
eles vão saindo das Forças Armadas, incorporando cada vez mais as polícias, que ainda hoje são militarizadas, né? Parte dela, como é o caso das polícias militares, e há todo um debate sobre militarização ou desmilitarização das polícias, porque a militarização pressupõe a ideia de um inimigo constante, uma ameaça constante, e a supressão de determinados direitos civis, como se fosse uma necessidade para a manutenção da ordem. Então, ao longo do século XX, passando ali pelo Pacto de 46, passando por Castelo Branco em 66, chegando em 64 e 69, nós temos cada vez mais a montagem de um aparato, de um instrumental de repressão que vai para outras instituições além das Forças Armadas. Pode passar, Vitor, por favor. Especificamente, o que nos interessa é a partir de 69, como a Operação Bandeirantes, ali na segunda citação, no segundo excerto, como vão começando a montar os destacamentos de operações de informações, Centro de Operações de Defesa Interna, que são os DOI-CODs, que tinham como objetivo, missão, obter informações e neutralizar os terroristas. Esses DOIs, esses destacamentos de operações de informações, departamentos de ordem interna, eram divididos em 3 esquadrões, um prendia e caçava sujeitos, outro captava informações e recolhia os prisioneiros, e outro analisava essas informações. E é montada toda uma estrutura de combate ao terrorismo que vai saindo cada vez mais de uma ideia de defesa nacional ou segurança nacional para uma ideia de inimigo interno que pode estar em qualquer grupo que se oponha ao desenvolvimento nacional brasileiro. E é importante dizer que havia aqui um tentativa de aprofundamento, como o Vitor falou muito bem, do capitalismo e já na sua vertente também em aspectos do capitalismo neoliberal. Pode passar, Vitor, por favor. O Lentz, ele tem como grande contribuição ao estudar a Escola Superior de Guerra o modo como se moldam nos manuais a visão militar de mundo. Disso tudo aqui, tem coisas interessantes para nós que, independentemente do governo, ou seja, apesar das diferenças dos governos militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, independentemente desses governos, havia uma plataforma coerente entre consolidar estruturalmente a hegemonia do grupo da Escola Superior de Guerra, reorganizar o sistema político e implementar o sistema de informações para a segurança nacional, neutralizar o nacional-trabalhismo, realizar reformas de Estado e no sistema econômico e preparar as bases institucionais, já visualizando uma possível entrega do governo aos civis no futuro. Para ver isso, o Rodrigo Lentz, ele avalia 3 níveis. O nível ontológico, que é um modo de quase uma revisão do que os militares consideram como natureza humana, bem comum, como considera os interesses pessoais, como considera o que é político, ou seja, o núcleo de formação dos seus conceitos mais básicos, o núcleo político, que nos interessa ali, o modo como os militares veem as estratégias e as posições políticas quando estão no Estado, ou assessorando, coagindo o Estado também, uma visão econômica do neocapitalismo anticomunista e uma contínua ideia de segurança nacional. Há um núcleo instrumental de ver como isso pode ser realizado na prática. Eu posso passar esses slides depois para quem quiser estudá-los. Vitor, por favor. Então, o ponto que eu quero chegar para ir incluindo e concluindo é que na história recente, o Telles vai dizer que a ideologia do inimigo interno ela é atualizada a partir de 2013. Então, essa ideia de bandidos, né, do cidadão de bem, do cidadão mau, enfim, essa ideia vai começar a retomar a cena pública a partir de 2013, em vários momentos, e eu vou só pegar a parte do que está em vermelho. Então, uma concepção de segurança pública como guerra contra o inimigo, variando entre bandidos, militantes de movimentos sociais, jovens negros e pobres, loucos, traficantes, pessoas LGBTIs, indígenas. Isso vai passar por vários movimentos sociais, como Não Vai Ter Copa, Fora Temer, Luta por Moradia, nos quais se combina a repressão policial e o elogio do poder higienizante e pacificador. Uma coisa interessante é que a metáfora, que a nomeação do caveirão é pacificador.
Ou seja, é uma visão da violência como corretora dos problemas e dos conflitos sociais. Então, tem uma ideia de cidadão de bem de um lado e de vagabundo do outro, que combina o medo com a percepção de uma força acima das leis, ou seja, a manutenção da ordem está inclusive acima das leis, legitimando a violência. Pode passar, Vitor, por favor. O que eu tenho proposto na minha revisão, a proposta teórica que eu tenho desenvolvido, estudando a extrema-direita brasileira nos últimos 10 anos, é o que a gente pode ver a partir de 2011 especificamente, é que o ultraconservadorismo militar, com a ideia de defesa nacional, passa a se juntar com o fundamentalismo cristão, com a ideia de defesa da moral, voltando àquela imagem inicial da qual a gente partiu. Então, cada vez mais, o capitão Jair Bolsonaro passa a Jair Messias Bolsonaro, na medida que o Messias faz o triangulador entre a ideia militar e a ideia fundamentalista, faz a ponte. Por baixo, há uma atualização a partir de 2011 entre a esquerda política, que é vista lá da década de 60 como guerrilha, terrorismo e corrupção, mas com termos cada vez mais atuais relacionados aos direitos humanos, sobretudo a questão da ideologia de gênero, que seria o grande inimigo moral. E essa corrupção moral, ela se junta, ou seja, a Dilma Rousseff, quando assume o governo em 2011, ela simboliza a um só tempo o imaginário do inimigo guerrilheiro com o imaginário desse corpo subversivo que vem da ideologia de gênero. O Haddad vai fazer o kit escola sem homofobia, que era ministro da Educação, tentando fazer um combate à violência de gênero nas escolas, a partir dos professores, na educação dos professores, e isso vai ser renomeado por kit gay, se transformando numa arma semiótica que condensa todo o problema moral do Brasil recente, entre os seus problemas clássicos de defesa nacional e do inimigo interno vermelho, com o novo inimigo, que são as bandeiras arco-íris. As bandeiras vermelhas e arco-íris se juntam para que a gente possa compreender aquela primeira fotografia. Vitor, por favor. O que eu estou propondo, juntamente com o professor Luiz Paulo da Moita Lopes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é que, a partir de 2011, tendo como gatilhos a eleição de Dilma Rousseff, que junta a memória militar com a memória patriarcal, a elaboração de uma comissão da verdade, a proposta de um kit escola sem homofobia e o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da união estável entre casais homofetivos, esses gatilhos vão fazer com que se junte todo o ultraconservadorismo militar, do qual a gente avaliou o seu processo de formação, com essa ideia do novo inimigo cultural, uma ideia de guerra cultural de gênero, que vai se condensar no kit escola sem homofobia. É isso que a gente está propondo em um texto de 2024, deste ano, como virada moral. Ou seja, para entender aquilo, a gente precisa de, em 2011, entender que é uma virada moral da extrema-direita, que revitaliza o problema da segurança pelo problema da guerra cultural e moral. Pode passar, Vitor, por favor. Enfim, essas são as minhas referências. Se puder deixar só uns 10 segundinhos aí, Vitor, para que fiquem claras as referências. E eu vou já agradecendo, perdão por talvez ter passado o horário. Obrigado, querido Argus. Vou desafixar aqui os slides e deixo você aqui, estamos aqui. Boa tarde. Obrigado pela belíssima apresentação, não extrapolou nada, foi uma apresentação muito rica, completa, complexa, né? Que acho que a gente, para compreender toda a profundidade, a densidade dessa apresentação, vamos ter que assistir esse vídeo umas 4 ou 5 vezes, porque ele é muito cuidadosa, muito cheia de detalhes e de nuances. Bom, enfim, vou ler então aqui o primeiro comentário do Luiz Barros Montes, tá? Que diz assim, pergunta, está aqui no chat. Em que medida a esquerda ajudou a consolidar o status quo das Forças Armadas como instância acima da nação, na medida em que apregoou o fortalecimento da sociedade civil?
Em meu entender, a concepção de sociedade civil como representação da totalidade da sociedade em oposição às classes militares é uma leitura completamente deformada do conceito de Gramsci de sociedade civil, em sua formulação originária hegeliana, né? Literalmente, sociedade burguesa. Continua a pergunta. O termo era progressista. Hoje em dia, sociedade civil representa a reificação da ideia de uma sociedade sem classes, na qual a burguesia representa o interesse da totalidade da população. Uma falácia absoluta. Aí está a pergunta completa. Eu não sei se eu agradeço ou não por a complexidade da pergunta, Luiz Montes. Muito difícil te responder. Muito obrigado, Victor, pela pergunta. E eu vou tentar fazer uma análise pontual em dois aspectos, porque eu acho que há uma outra fala possível, né, na tentativa de explicar isso, mas eu vou tentar, em alguma medida, Luiz Montes, me centrar um pouco na ideia habermasiana e um pouco da crítica que o Gessé Souza tem feito mais recentemente. Ou seja, um pouco entre Habermas e Weber, para a gente entender um pouco desse problema de como estão sendo lidas as categorias sociais brasileiras. As esquerdas, vamos partir pelas esquerdas, né? Quando elas chegam ao poder, e naquilo que elas já chegam muito alijadas de muitos aspectos oriundos da sua composição ideológica basal. Elas têm que fazer acordos, ou seja, elas têm que passar pelo pleito eleitoral, considerando, então, que elas têm o grande desafio de, a um só tempo, e a gente vive isso hoje. Ontem, nesse final de semana, a gente teve as eleições. A gente consegue ver o quanto é difícil que as esquerdas, né, vamos pegar o caso de São Paulo, elas consigam, mesmo dentro daquilo que seria da formalidade democrática, ocuparem determinados espaços. Qualquer tipo de movimento, de aproximação muito forte dos movimentos sociais vai colocar em xeque, para essa grande doxa brasileira, a ideia de propriedade privada, a ideia de legalidade. Então, assim, as esquerdas, quando chegam ao poder, elas têm o grande desafio de promover mudanças que seriam progressistas dentro de um Estado bastante engessado ao longo da sua formação. Seja no Império, seja na República, a gente viu isso rapidamente. A ideia de sociedade civil, se a gente for pegar a leitura habermasiana, ela é exatamente a ideia de um grupo que não se restringe ao Estado e que deve controlar o Estado, colocando limites à própria atuação do Estado. Ou seja, ela vai emergir, né, o Estado moderno ele emerge na concepção de sociedade civil, que seria aquele lugar que poderia discutir, se posicionar, controlar, e que tem liberdades negativas, ou seja, o Estado não pode tudo. O Estado pode ir até aqui, mas há um novo soberano, com a queda do soberano antigo, a queda do soberano absolutista, quem se torna o novo soberano é a sociedade civil, é a ideia de povo. Ou seja, você tem que garantir a liberdade, você tem que garantir o direito de propriedade, você tem que garantir um conjunto de direitos na formação do Estado moderno que formata essa ideia de sociedade civil como lugar onde o Estado não pode tudo. Tanto que depois vão surgir conceitos de exceção, de terrorismo, de Estado, um conjunto de coisas, que é exatamente que o AI-5 e toda a ideia de terrorismo de Estado vai dizer, olha, o Estado passa agora a poder fazer o que quiser com os indivíduos. Torturas, desaparecimentos, escutas ilegais. Ou seja, exatamente a ideia da exceção ou do terrorismo de Estado é que vai minar essa ideia clássica de sociedade civil como lugar que tem direitos independentemente do Estado em que está acordo. São direitos inalienáveis, direitos naturais. Então, a ideia é que, quando surge a sociedade civil, ela surge como uma anteposição ao ideal de Estado. O ideal de Estado como uma burocracia, que vai tentar manter uma organização técnica e funcional e expressão da nação, mas há um limite com a formação da sociedade civil, que vai gestar a modernidade europeia e que vai chegar ao Brasil nas nossas concepções jurídicas de Estado.
Então, não é só uma questão da esquerda, né? É o modelo de Estado e de povo-nação como está sendo gestado na Europa pós-Revolução Francesa, pós-Revolução, pós-independência dos Estados Unidos. O Estado não pode tudo, é uma sociedade civil que tem direitos e liberdades negativas, ou seja, não se pode tudo, esse indivíduo é o novo soberano. Então, a legitimidade do governo está de acordo com o apoio desse... eu não sei se ele reforça, ele está fazendo uma leitura da formação da modernidade. Eu não quero entrar no debate teórico do Habermas, que foge até a minha própria formação. Mas ele, quando vai fazer a leitura da fundação da modernidade, ele está vendo essa formação baseada na ideia, né, dos ciclos literários, na formação de uma consciência social, de debates políticos e públicos em cafés, que vão gestando a ideia de separação entre Estado e sociedade, na qual a sociedade civil seria essa gestora, essa controladora, onde se enquadra a imprensa, que teoricamente faz essa função de meio entre a hegemonia de Estado e a hegemonia ideológica das classes, né? Mas há um certo apagamento na ideia liberal clássica. O Gessé Souza vai fazer a grande crítica, para fazer a crítica da esquerda e não te deixar sem resposta, na leitura, de acordo com o Gessé Souza, a leitura que as esquerdas brasileiras vão assumir é a leitura que o Sérgio Buarque de Holanda faz da sociedade brasileira. Né? E o Sérgio Buarque de Holanda, teoricamente, de acordo com o Gessé Souza, teria incorporado a ideia weberiana do homem racional alemão para tentar compreender o Estado brasileiro como um Estado patrimonial, tendencialmente patrimonial, e a cultura brasileira como tendencialmente pessoal, cordial. Então, de acordo com o Gessé Souza, essa essencialização feita pelo Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil faria com que tanto as direitas, e o Sérgio Buarque de Holanda é de São Paulo, e teria sido bem apropriado, de acordo com Gessé Souza, como principal instrumento de formação das elites paulistanas, que seria a USP, para tentar ler o Brasil. Né? Então, o Brasil seria lido como um Estado patrimonial, tendencialmente patrimonial, em que você não vê o público e o privado, e o ser brasileiro é essencializado, a cultura brasileira é essencializada como um ser continuamente não racional. Ele pode amar e odiar, a gente tem que ter um jeitinho brasileiro, a gente teria que ter a coisa de sempre falar os diminutivos, Vitinho, Arguinho e assim por diante, porque seria a forma de a gente romper essas barreiras sociais. Bom, de acordo com Gessé Souza, em vários livros, dentre eles A Tolice da Inteligência Brasileira, mas a gente vai ver em outros, ele vai dizer que essa leitura, as esquerdas brasileiras, ao retomar a leitura do Sérgio Buarque de Holanda, vão fazer com que haja uma demonização do Estado e uma deificação do mercado como se fosse eficiente e puro, e uma despolitização da sociedade civil como um lugar de classes. Quando a gente fala sociedade civil, a gente entende todo mundo como indivíduo. E realmente não. Corporações são da sociedade civil. Sejam corporações de imprensa, sejam corporações econômicas. Nós temos grupos de aposentados das grandes instituições, como as casas militares e assim por diante, que são da sociedade civil. Então, esses grupos, eles se organizam como núcleos formadores de ideologias e têm um poder diferencial em relação aos indivíduos. Então, de acordo com Gessé Souza, o apagamento, sim, dessa divisão de classes na sociedade civil, além do fato de uma demonização do Estado brasileiro como se fosse um contínuo lugar de corrupção, teria feito com que as esquerdas, mesmo quando assumem o governo, o poder, elas continuem se pautando por uma lógica de medo, de uso do Estado para avanços sociais e progressistas. Então, eu não vou responder, eu vou me ancorar em ombros gigantes, Habermas e Gessé Souza, nesse debate, para dizer qual leitura as esquerdas brasileiras fazem da sociedade tendencialmente. No caso, ele fala muito do Partido dos Trabalhadores, a sala do Partido dos Trabalhadores se chama Sérgio Buarque de Holanda, para dizer assim, é uma leitura conservadora da sociedade brasileira, e que vai continuamente reforçar essa ideia de que o Estado é tendencialmente corrupto e o brasileiro é tendencialmente cordial, de modo que ambos precisam ser controlados pela racionalidade de mercado.
Muito bem, Argos. Excelente, excelente essa resposta. Aí temos aí o gesto do Luiz, né, com a resposta. Agora, passamos a uma segunda pergunta do Vitor Vieira, né, que você falou, né, no começo da sua apresentação, que boa parte do que você apresentou, Argos, tem a ver com algumas questões que o Vitor fez na sua apresentação anterior. A pergunta é a seguinte: em tempos da chamada crise da democracia representativa liberal, é justo pensarmos nas Forças Armadas, descritas aqui como pertencendo a um lugar superior, como o lugar institucional por excelência da pretensa, entre aspas, não política ou apolítica, isto é, a crise da legitimidade, da representatividade política, não poderia ter nas Forças Armadas e nos discursos por ela compartilhados e legitimados um ramo institucional? Eu vou juntar a primeira com a segunda, Vitor, que é você pergunta ali, Victor, ele fala assim, em que medida os movimentos neopentecostais se tornam relevantes nesse contexto? Isso era a segunda pergunta. Eu vou juntar as duas perguntas, porque elas tomam tempo, né? Então, primeiramente, Victor, muito obrigado pela leitura. Vitor, muito obrigado pelas perguntas. E eu me lembro muito bem do momento em que você fala na sua palestra. Para quem estiver nos assistindo, né, vale a pena complementar esta fala aqui com a fala do Vitor, que foi na terça-feira passada. Se a gente for pegar... Vitor, você toca numa questão central, assim como a pergunta que eu fiz para você na sua palestra tocou numa questão central do totalitarismo do século XXI, da sua pesquisa, a sua pergunta toca num ponto central, eu diria, no ponto central do último ano da minha pesquisa, que é o conceito de sagrado. Se a gente for retomar aquela fotografia com a qual eu inicio a fala, é exatamente o conceito de sagrado que me interessa. A gente tende a pressupor que a política é um conceito evidente. Uma coisa que é interessante para a gente começar a avaliar é não como a gente vê a política, mas como a doxa, o grande senso comum, como os grupos que não necessariamente estão engajados em polos ideológicos bem distintos veem a política. A gente precisa olhar para o lado de lá, olhando para o campo político. E a política, que eu vou me basear no conceito do Rancière, né? O Jacques Rancière escreve, um filósofo, historiador francês muito famoso, escreve um livro chamado O Ódio à Democracia. Eu acho que ele vai fazer a revisão de Platão, Aristóteles até a atualidade para entender a política como esse lugar, como se fosse, já desde o começo, já na Antiguidade Clássica, o lugar do conflito, o lugar da impureza, o lugar das disputas de interesses, o lugar daquilo que seria improdutivo, o lugar da fala mais do que da ação. Bom, eu estou resumindo o Jacques Rancière, vale a pena a leitura. Então, é engraçado como as sociedades, Vitor, elas elaboram um conceito de sagrado. Aparentemente, todas as sociedades humanas elaboraram o conceito de sagrado. E, geralmente, esse conceito de sagrado é exatamente onde não está a política. O conceito de sagrado é o que está acima da política. É o que está afastado do mundano, afastado do profano. É o ideal, é o superior, é o bem metafísico, é a ideia de uma ordem metafísica. É quase a república platônica, para quem já lê. A ideia de um lugar, de uma sociedade sem conflitos. Então, a política representaria o lugar desses interesses, desses conflitos, e parece que todas as sociedades, mas me interessa a visão eurocêntrica que vai gestar o nosso Estado, gera um conceito de sagrado, que é oriundo da experiência religiosa, que várias vezes invadem a experiência política ao longo da história. A gente teve estados absolutistas, de direito de vida dos reis, a gente tem continuamente messiânicos, os movimentos populistas, né, ou nazifascistas, tem toda a ideia do mito. O que nos interessa para a sua pergunta, Vitor, é exatamente como algumas instituições na historicidade brasileira parecem representar esse lugar do suprapolítico, do superior à política, aquele lugar que representa a nação, a ordem, a lei, o bem.
Na década de 60 e 70, ou ao longo da construção da República, os militares assumiram esse lugar. Então, você só consegue criar um certo consenso idealizado, imaginário, ou seja, de alguém que pode controlar a sociedade brasileira e todas as suas divisões sociais, por alguma instituição que simbolize algo uno, homogêneo, acima dos próprios conflitos. E os militares assumiram esse lugar. E o raciocínio que você teve na sua palestra, eu concordo com ele. O judiciário assumiu recentemente no Brasil esse lugar. Não é à toa que o nome que vai ser dado à operação é Mãos Limpas. É inspirado na operação italiana, mas o conceito de limpeza e sujeira, de pureza e impureza, aparentemente, para usar aqui a Letícia Cesarino, no Mundo do Avesso, está em todas as sociedades humanas. O cidadão de bem é o cidadão limpo. A política será o lugar da sujeira, da corrupção. Quem pode representar acima da política para dominar a política? Quem pode usar a antipolítica como forma de política? Quem pode passar a dominar o Estado se colocando como acima dos próprios interesses pessoais? Década de 60, 70, os militares, mais recentemente no Brasil, setores do judiciário, e mais recentemente ainda, Vitor, as grandes igrejas. Ou seja, o conceito de sagrado começa a ir minando aquilo que seria a cena pública com suas contradições e tendo a política como lugar de regulação das contradições. Temos um lado, temos outro, e a gente vai tentar entrar em consensos. Quando a gente fala que a Bíblia é acima da Constituição, ou seja, que o direito divino está acima do direito dos homens, o que a gente está vendo no Brasil é exatamente a tentativa de retomar até um período pré-iluminista, um conceito de direito sagrado, que vem tentar sanar as crises do presente. E veja que uma coisa, só para concluir, Vitor e Victor, uma coisa que a gente tem que revisar nas teorias, entendendo o Milei na Argentina, entendendo o Brasil recentemente, é que a violência neoliberal não necessariamente ela politiza grupos que estão sofrendo essa violência. Eles vão canalizar, e isso é o último livro do Gessé Souza, o Pobre de Direita, elas vão canalizar esses ressentimentos e angústias por vários meios. Se não houver uma tentativa de esclarecimento por que a pobreza, a desigualdade, jornadas de 14 a 16 horas de trabalho com uberização, se a gente não esclarecer por que isso está acontecendo, quem é que tem a legitimidade para essas angústias? Os lugares do sagrado. Quem é que tem a ilegitimidade? Aqueles que, teoricamente, estariam corrompendo a sociedade. Não só a política, no seu sentido institucional, mas aqueles que tentam dominar a política com base na ideia de conflito. Ideologia de gênero, conflito com a propriedade privada, conflito com a ideia jurídica de um Estado democrático no seu molde clássico, enfim. Então, esse ideal de sagrado ele foi assumido na década de 60 e 70, já na Constituição da Formação Militar, pelos militares. Mais recentemente, por um curto prazo, nós tivemos setores do judiciário assumindo esse lugar, que limpariam a política, limpariam as instituições políticas, e quando você destrói a política, o que é que vem? O fascismo. O que é o fascismo, senão a mitificação de uma união para além de qualquer tipo de conflito? E mais recentemente, a gente vê o crescimento cada vez maior das ideologias religiosas no domínio dessa interpretação de mundo, de por que o mundo está tão conflituoso, por que a pobreza ou as condições de vida estão mais precárias. Quem é o grande bode expiatório, para usar o termo sagrado? O bode expiatório vai ser esse inimigo interno da década de 60 e 70, com esse novo inimigo interno que são os movimentos de gênero e os movimentos sociais. Então, o sagrado é exatamente a ideia de apolítica, de suprapolítica. Isso. Eu tenho um texto que eu escrevi há alguns anos, que é a antipolítica como política. Ou seja, uma vez que a gente está na polis, toda disputa de espaço é disputa de poder. Portanto, toda disputa é política. Mas quem é que está sendo legitimado melhor? Quem se diz que é antipolítico.
Ou seja, se coloca como um antissistema para aprofundar o que há de pior dentro do sistema. E para segregar qualquer tipo de contradição e divergência. Bom, Argos, muito obrigado pela sua extraordinária aula. Realmente reitero que a gente vai ter que assistir isto aqui várias vezes, porque tem indicações preciosas, inclusive bibliográficas, de conceitos, né? De colocar em constelação, né? Ou até em rota de colisão saudável, né? Categorias, ideias, autores, historicidades. Então, muito obrigado pela sua excelentíssima palestra e muito obrigado, muito agradecido por essa apresentação. eu que agradeço, Victor, Luiz Montes, ambos pelo convite, a todos presentes, estou sempre à disposição. Grande abraço.